Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um podcast maravilhoso para abençoar a sua vida. E hoje, com o tema Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é a porta da nossa salvação em todas as áreas da nossa vida. Somente Ele pode abrir a porta certa para a nossa vida, para nós sermos felizes, tudo em nome de Jesus Cristo. E quero fazer a leitura, repito para você, através do Espírito Santo de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7, que fala assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa linda! Deus está pondo uma porta aberta agora para mim e para vocês. Deus está colocando essa porta aberta para nós, porque nós estamos na presença do Senhor, nós estamos guardando a sua palavra, nós não estamos de maneira alguma negando o seu nome. E Jesus, através desse podcast, abre uma porta para você. Você tem fé? Você acredita? Você acredita que Jesus está agora fazendo esse milagre em nossas vidas? Eu não sei qual é a área que você está precisando. Se é a área financeira, se é a área da saúde, espiritual, familiar, sentimental. Eu só sei que Jesus está abrindo a porta correta para você nesse momento. Tenha certeza. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. A palavra diz, preste atenção, que nesse texto sagrado que nós vamos ler, Jesus ele afirma: eu sou a porta das ovelhas. E a palavra diz que quando Neemias começou a reedificar as portas de Jerusalém, que haviam sido destruídas pelos babilônios, a primeira porta a ser reedificada foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas simboliza o próprio Jesus Cristo. A porta das ovelhas que existia em Jerusalém era uma porta profética, pois apontava para o próprio Jesus Cristo, que se apresentou dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Alguns aspectos, preste atenção, existentes na Jerusalém terrena são sombras espirituais da Jerusalém celestial. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus é a porta das ovelhas para entrar na Jerusalém celestial. Tem que se tornar ovelha do Senhor e passar pela porta das ovelhas, que é Jesus Cristo. Para podermos chegarmos ao céu, nós temos que passar por a porta das ovelhas, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a Deus. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, através dessa porta. Jesus é a porta que vai nos levar até o céu. Você tem que ter esse entendimento. Jesus Cristo, ele é a porta de entrada no paraíso de Deus. A palavra fala também lá em Lucas capítulo 23, no versículo 43,
quando Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões, um negou a Jesus, mas o outro aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitou, amados. Nunca é tarde para aceitar Jesus. Nunca é tarde para aceitar o Pai como nosso Deus. E a palavra diz que aquele ladrão que aceitou Jesus, está lá em Lucas 23, no versículo 42, disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi a porta para aquele ladrão chegar até o paraíso. Você veja que até no último instante Jesus quer nos salvar. Até no último instante, meu irmão, minha irmã, Jesus quer nos abençoar, nos dar uma vida eterna. E nós temos que entender isso, que Ele é a única porta de salvação. Ele é a única porta. A palavra fala também que Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, lá em Salmos 23. Ele é o único que pode, através dessa porta, nos levar, amados, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, a porta da paz, a porta da felicidade. Então você tem que entender, olha só toda essa grandeza do Senhor. Só existe uma porta para a salvação, e essa porta é Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala lá em João capítulo 10, no versículo 1, vou fazer a leitura para vocês. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Veja bem, há muitas pessoas que não querem passar pela porta, passar por Jesus, porque essas pessoas são salteadores, são ladrões, que querem dispersar as ovelhas, e elas sabem, se elas forem passar pela porta, Jesus as impedirá. Jesus não deixará esses salteadores, esses ladrões, passarem por ele de maneira alguma. Por isso que a palavra está nos mostrando aqui que essas pessoas sobem por uma outra parte e tentam entrar no curral de Cristo para tentar roubar as ovelhas, dispersar as ovelhas. Cuidado, meus amados, com aqueles que querem desviar você do caminho do Senhor Jesus, com aqueles que querem trazer falsas profecias, com aquelas pessoas que querem te enganar, que são lobos, que se infiltram no meio das ovelhas. Você já ouviu esse ditado popular, né? O lobo que se veste com a lã, que se veste com a roupa da ovelha, para enganar as ovelhas, se misturar e matar as ovelhas. Cuidado, cuidado com aqueles que querem tirar você da presença de Deus. Você que tem ouvido, seguido a palavra de Deus conosco, através do nosso podcast, através do nosso ministério da Igreja da Aliança com Deus, que tem trazido a verdade, tem trazido a palavra verdadeira através do Espírito Santo. Aqueles que querem te enganar, querem vender mentiras,
aqueles que não querem trazer a verdade, que é a palavra, como eu estou fazendo agora, lendo para vocês, traduzindo aquilo que Jesus tem. E é o que Jesus fazia quando Jesus, aonde ele chegava, ele ia para as sinagogas para fazer a leitura das Escrituras. E é o que nós fazemos aqui, fazemos a leitura para explicar para vocês a verdade. Olha o que o versículo 4 fala: e quando tira para fora as suas ovelhas, o pastor, adiante delas ele vai, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falava com as pessoas, explicava, mas as pessoas não estavam entendendo que quando ele falava que ele era a porta das ovelhas, é que as ovelhas, quando passam pela porta, elas encontram boas pastagens, encontram segurança, proteção, e é isso que Jesus ele quer falar para você. Se você vier até ele, se você buscá-lo, você vai ter boas pastagens, você vai ter o melhor, o excelente em todas as áreas da sua vida, e você vai ter o que? Proteção. Jesus irá te proteger como o bom pastor. Ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus está mostrando que você vai ser salvo, não somente aqui na terra, mas você vai ter uma salvação na vida eterna lá no céu. Ele é a porta. Versículo 10. Olha o que Jesus fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus ele quer trazer a vida em abundância para você. Repito, em todas as áreas da sua vida. Trazer abundância, felicidade, saúde. Abençoar a sua vida financeira, abençoar a sua família, abençoar a sua vida sentimental. Mas tem que passar por essa porta que é Jesus Cristo. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, morreu naquela cruz do Calvário, por mim e por vocês. Mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não deixe você ser enganado de maneira alguma pelo mercenário, pelo falso profeta, pelo ladrão de almas que é o diabo, pelo ladrão de vidas que é o inimigo. Amados, siga Jesus Cristo, siga a palavra dele. Ele está se colocando aqui como a porta da salvação, como a porta das ovelhas. Ele está mostrando para você que ele é o bom pastor e que ele te conhece. Ele coloca aqui: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido.
Ele te conhece, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe aquilo que Ele precisa trazer urgente para vocês. Mas você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Você precisa querer e ser a ovelha de Cristo para Ele ser o seu bom pastor, para Ele guardar você, para Ele te proteger. Ele já morreu naquela cruz do Calvário para salvar a nossa vida, para nos tirar da mão do inimigo. Agora, Ele quer continuar sendo o nosso bom pastor, nos guardando aqui na terra, para continuarmos sendo felizes aqui, e Ele, como bom pastor, nos conduzir ao caminho da salvação eterna, aos caminhos mais altos, aos caminhos, amado, conforme Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus se não for através desse bom pastor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 17 fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aqueles que o inimigo roubou as ovelhas do curral, o Senhor Jesus, Ele fala aqui que Ele tem o poder para tornar a tomá-la novamente. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Não vai achando, amados, que quando o inimigo rouba uma ovelha do curral do Senhor, que Jesus dormiu no ponto, que Deus não viu de maneira alguma. Porque a palavra fala lá em Salmos, capítulo 121, que o Senhor é o nosso guarda, que o Senhor não dorme, Ele é o guarda de Israel, Ele não adormece de maneira alguma. De maneira alguma o Senhor dormirá. O Senhor está nos guardando, nos protegendo a todo instante, mas às vezes o Senhor vê qual é o seu coração, e você mesmo que está com o coração distante de Deus, distante de Jesus, é você mesmo que se deixa roubar pelo inimigo. Somos nós mesmos que abrimos as brechas para que o inimigo venha e nos roube do Senhor, mas com a permissão de Deus, conforme Ele está falando aqui: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. O Senhor permite até que você seja levado para o inimigo, para que você, com certeza, vá sentir dores, vá sentir a necessidade, a saudade de estar com Cristo novamente. E quando nós sentimos essa saudade, quando nós sentimos a falta de Cristo, nós clamamos a Ele o seu socorro. Nós clamamos a Ele, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos dEle. E quando nós levantamos esse clamor, Ele vem aqui e fala: tem poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aí Jesus vem e nos toma de volta da mão do inimigo. Esse mandamento recebi de meu Pai, essa autoridade, esse poder, essa glória, essa majestade. Jesus, Ele tem esse direito e ninguém pode contra Jesus. A chave da morte, a chave do inferno pertence a Jesus Cristo. E quando a gente fala de chave, nós estamos falando do quê? De porta. A chave abre a porta. E Jesus disse isso lá em Apocalipse capítulo 1, quando João estava ali preso na ilha de Patmos.
Jesus aparece para João e diz assim: João, a mim pertence a chave da morte, a chave do inferno. Jesus está mostrando toda a autoridade e poder que ele tem sobre o inimigo, sobre o inferno, sobre o diabo. Jesus pisou na cabeça do diabo lá no inferno. Jesus derrotou o diabo, Jesus derrotou o inferno, Jesus derrotou a morte, Jesus derrotou o mundo. Ele é vencedor, por isso que Jesus, ele carrega realmente esse grande título, que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, olha só, Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a uma vida de abundância e de vitória. É o que fala no versículo 10 aqui que nós lemos. É Ele que nos dá uma vida em abundância. Jesus Cristo é a porta de escape para o pecador fugitivo. Jesus, ele nos traz a porta de escape para mim e para vocês. E a palavra fala lá em Hebreus, capítulo 2, no versículo 3. A palavra fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, como escaparemos? Escaparemos do perigo? Como escaparemos da tentação? Então nós temos que saber que Jesus, ele tem uma porta grande de salvação para mim e para vocês. Somente Jesus pode nos trazer a porta para nos salvar de todas as tentações. A palavra diz: fugir da aparência do mal. A palavra fala também que Jesus Cristo é a porta de esperança para o desesperado. Quantas pessoas estão desesperadas por aí? Quantas pessoas estão aflitas? Estão precisando de consolações, estão precisando de ajuda. E Jesus, ele vem trazer isso para mim e para vocês. Ele é a porta que nos traz a esperança para a nossa vida. Jesus Cristo também é a porta de segurança para o homem inseguro. Está lá em João capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo, amados. Jesus, ele é a porta para o homem que é inseguro. Jesus, ele traz a porta da segurança para nós. Jesus Cristo, ele é também a porta de perdão para o pecador arrependido. Ô Bispo Moacir, mas Jesus, ele pode trazer todas essas portas de salvação para nós? Sim, ele pode. É lógico que ele pode. Essa palavra, amados, está aqui em João, capítulo 8. E vou fazer aqui a leitura para você, aonde foi levada até Jesus aquela mulher adúltera, onde ela ia ser apedrejada até a morte, pois ela adulterou. Levaram ela até Jesus, e Jesus, ali, quando aqueles estavam acusando a ela,
Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos ali começaram a recuar e começaram a ir embora, porque todos sabiam que todos eram pecadores igual aquela mulher. E Jesus, ele vira para aquela mulher e diz assim: mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão eles? E a mulher fala: eles foram embora. E Jesus, ele diz assim: eu te perdoo. Vá e não peques mais. Jesus, ele é a porta do perdão. Jesus está te perdoando hoje. Jesus está perdoando você, qual seja o seu pecado. Para Jesus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para Jesus tudo é pecado. Mas Jesus, como ele perdoou aquela mulher adúltera, livrou ela da morte e foi claro com ela, seus acusadores foram embora, então agora você vai embora, porque eu te perdoei, mas vá e não peques mais. Então Jesus está falando conosco hoje. Jesus está perdoando os seus pecados. Ele é a porta do perdão. Muitas pessoas aí se culpando, muitas pessoas carregando pecados sobre si, porque não entregaram os seus pecados para Jesus, não aceitaram Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Então, como vai fazer? Você não tem forças para carregar esse pecado. Você não tem. Esse fardo está muito pesado sobre você. Jesus quer te dar um fardo mais leve hoje. Aceite Jesus como seu Salvador, porque Jesus, para todos aqueles que aceitam Ele como seu Salvador, Jesus Cristo, Ele prega os nossos pecados naquele madeiro, porque Jesus Cristo morreu pelo pecador. Jesus, Ele veio para o pecador, para salvar o pecador. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, e tomou o nosso pecado. A palavra fala que Jesus se fez maldito naquele madeiro, por mim e por vocês. Jesus se fez pecador. Jesus, ele veio para a terra como homem, mas sem pecado. Ele não nasceu do pecado, mas ele tomou os nossos pecados e gravou naquele madeiro. Mas justamente para aqueles, amados, que aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Jesus Cristo, presta atenção, é a porta de socorro para o pecador aflito. Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao palácio de Deus. Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao reino das bem-aventuranças. Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é a porta das ovelhas, porque ele te ama, porque ele não vive sem você. Ele é perfeito. Ele é perfeito, meu irmão, minha irmã. Ele vem para suprir todas as nossas necessidades. Jesus Cristo é a porta das ovelhas, porque ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. As ovelhas foram escolhidas por Deus. Então, amados, aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Declare comigo assim: eu aceito Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho ilegítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.